Bom dia, meus queridos. Hoje daremos continuidade ao capítulo 10, Colonização Portuguesa na América, continuando aí na página 26. Diante das ameaças de invasões estrangeiras e da diminuição dos lucros com as expedições às Índias, o rei de Portugal ele determinou o início da conquista e a ocupação das terras portuguesas na América. Período esse entre 1500 e 1530, quando a ação portuguesa foi caracterizada por expedições de reconhecimento, policiamento do litoral e extração do pau-brasil, que ficou aí conhecido na história como período pré-colonial. Essa denominação vem do fato de não ter havido povoamento pelos portugueses nesses anos. Em 1532, Martim Afonso de Souza, esse aí que vocês estão vendo na foto, ele aportou no litoral, que atualmente faz parte do estado de São Paulo, e fundou aí a primeira vila do Brasil, chamando-a de São Vicente. No ano seguinte, foi criada a vila de Santo André da Borda do Campo, no Planalto de Piratininga. Martim Afonso, nascido aí no ano de 1500, homem culto, versado em letras e matemática, era amigo de infância do rei Dom João III. Composta aí de 5 embarcações, a expedição de Martim Afonso trouxe aí 400 pessoas, animais domésticos destinados ao consumo, transporte e tração, vacas e cavalos, além das primeiras mudas de cana-de-açúcar. Essa planta aí de origem asiática tinha como subproduto o açúcar, que era muito procurado aí no comércio europeu. No ano de 1900, o pintor Benedito Calixto ele representou de modo idealizado a fundação da vila de São Vicente, essa daí que vocês estão vendo na imagem. As terras brasileiras eram extensas. Para cuidar de todo o território e povoá-lo, Portugal precisaria dispensar grandes investimentos. E o rei não tinha essa intenção. Ao contrário, ele buscava um modo de tomar conta da nova terra e explorá-la sem precisar investir muito. A expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, embora tenha proporcionado um melhor reconhecimento do litoral brasileiro e a fundação de algumas vilas, mostrou-se de alto custo. Ele gastava muito. Assim, essa forma de expedição não voltou a ocorrer. Dom João III, que governou Portugal de 1521 a 1557, fez uso de um sistema que já havia experimentado nas ilhas da Madeira e dos Açores, que determinou que as terras fossem repartidas e doadas a pessoas interessadas em colonizar a América. Esse sistema de doação de terra ficou conhecido como capitanias hereditárias e consistia na divisão do território em faixas de terras que variavam de 20 a 100 léguas de largura. Todas começavam no litoral e prosseguiam com a mesma largura até a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, que aí vocês estão vendo. O Tratado de Tordesilhas divide o mapa no meio, de um lado pertence à Espanha, do outro a Portugal. Do lado de Portugal são as 15 capitanias aí que foram divididas, né, as terras americanas. Em 1534, o território brasileiro foi dividido nessas 15 faixas e elas foram entregues a 12 pessoas de confiança do rei e pertencentes à aristocracia portuguesa, ou seja, o povo rico de Portugal. Os beneficiários de terras eram chamados de donatários. As pessoas que recebiam as terras eram vistas como donatários. Eles tinham o direito de explorar as riquezas encontradas em sua capitania, contudo deveriam arcar com as despesas empregadas para a exploração e a colonização do território. Os donatários também se responsabilizavam por arrecadar impostos e aplicar a justiça. A carta de doação e o foral eram os documentos que oficializavam o recebimento da terra pelo donatário e início também de suas obrigações com o rei de Portugal, né? Tinham que cumprir. Após a morte do donatário, a capitania, que era a faixa de terra pertencente a ele, era passada para o seu filho mais velho.
Por isso o nome capitanias hereditárias. Por quê? Porque passava de pai para filho. Elas nem podiam ser vendidas e nem divididas. Receber uma capitania no Brasil era uma honraria e também um negócio arriscado. Os donatários, além de investir o próprio dinheiro em terras distantes de Portugal, estavam expostos a diversos perigos, como a hostilidade, a forma de recebimento de alguns nativos, doenças tropicais, que eram outro clima, e também a possibilidade de não encontrar riqueza alguma nas suas terras. Também havia a pirataria corsária, a espreita e a completa falta de infraestrutura, portos, pontes, estradas que não tinha. Do projeto inicial, apenas 2 capitanias foram consideradas lucrativas, que foi a de São Vicente, que havia recebido um incentivo real quando foi fundada, a Vila de São Vicente, em 1532, e a de Pernambuco, em virtude do estabelecimento de famílias responsáveis por grandes propriedades de terras, produtoras de açúcar, e da proximidade com Portugal, se comparada com a localização das outras capitanias. Os objetivos iniciais da coroa não foram atingidos. Vários donatários não vieram para a colônia, outros não dispunham de recursos suficientes para trabalhar a terra recebida. Mesmo entre os que resolveram investir, nem todos foram bem-sucedidos. Desse modo, muitas capitanias foram abandonadas à própria sorte. As capitanias de Pernambuco e São Vicente se dedicaram à produção da cana-de-açúcar, o que possibilitou o desenvolvimento do povoamento, Os portugueses que vieram para a colônia tiveram muitas dificuldades, uma vez que o território, as pessoas, a comida, o clima eram diferentes daqueles que eles conheciam na Europa. Os indígenas tiveram um grande papel nesse processo de adaptação. Os donatários que permaneceram na América escreveram ao rei solicitando ajuda, pois as dificuldades ameaçavam o domínio português. E diante dessa situação, a coroa portuguesa resolveu enviar um representante para a colônia. Assim, em 1548, foi criado o Governo Geral. O Governo Geral, a criação do Governo Geral em 1548 não significou o fim das capitanias hereditárias, as quais existiram até a segunda metade do século XVIII. O objetivo do Governo Geral era centralizar a administração colonial. Para tanto, foi nomeado um Governo Geral e escolhida a capitania da Bahia de Todos os Santos para servir de sede do novo instrumento administrativo. Com a instalação do Governo Geral, novos órgãos foram organizados e um número maior de funcionários foi nomeado para apoiar os governadores. Entre os principais órgãos estava a Ouvidoria-Mor, responsável pela justiça, e a Provedoria-Mor, responsável pelos assuntos fiscais, ou seja, pelo recolhimento de impostos. Havia ainda órgãos que cuidavam da defesa, chefiados pelo Capitão Mor. O primeiro governador geral do Brasil, nomeado pelo rei de Portugal, foi Tomé de Souza, que é esse que vocês estão vendo na foto. Ele foi o primeiro governador geral da colônia. Era responsável por trazer famílias para povoar o território, combater o contrabando de pau-brasil, fundar vilas e auxiliar os donatários na ocupação das terras. Na capitania da Bahia, em 1549, Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador. Essa cidade passou a ser a primeira capital do Brasil e sede do governo na colônia. Foi também em Salvador que ficou sediado o primeiro bispado, residência da principal autoridade religiosa da colônia. Salvador preservou a condição de capital da colônia até 1763, quando foi transferida para o Rio de Janeiro e logo depois veio para Brasília, Aí vocês estão vendo a foto do Pelourinho, centro histórico de Salvador, que se mantém até hoje. Membros da elite das vilas eram selecionados para serem vereadores e juízes. Eles eram denominados homens bons. Em algumas vilas e cidades havia ainda um terceiro juiz, que era nomeado pela coroa e denominado juiz de fora.
Aí vocês estão vendo a foto da antiga Casa da Câmara de Vereadores, em Porto Seguro, né? O centro histórico até hoje está lá. Além de Tomé de Souza, 2 governadores gerais tiveram destaque na administração da colônia, que é Duarte da Costa e Mendes Sá. No período de 1572 a 1578, por conta da extensão territorial da colônia, o rei de Portugal dividiu o governo geral em 2 sedes, Rio de Janeiro e Salvador. O intuito era facilitar a administração das capitanias. O duplo governo geral funcionou até a chegada da família real portuguesa ao Brasil, que aconteceu em 1808, e foi durante a administração de Tomé de Souza, entre os anos de 1549 a 1553, que os primeiros jesuítas chegaram ao território colonial português. Eles eram liderados pelo padre Manuel da Nóbrega e tinham a tarefa de catequizar os indígenas. Ao lado de outros 12 jesuítas, entre eles José de Anchieta, que é um dos famosos, Manuel da Nóbrega fundou o primeiro colégio do Brasil, na região da atual cidade de São Paulo. O objetivo dessa fundação aí era alfabetizar os colonos indígenas, ensinando-lhes orações e hinos. A escola e o povoamento ao redor dela deram origem à cidade de São Paulo, em 1554. Atualmente, o local denominado aí de Pátio do Colégio é uma reconstituição, visto que o edifício original foi praticamente demolido para dar lugar a novas construções do prédio original. Resta a parte de uma parede que foi preservada quando o conjunto foi todo reconstruído para as celebrações centenárias, né? Em 1954, aí tá. Pátio do colégio, foi sede do governo paulista. E ficamos por aqui hoje. Quero que vocês respondam as páginas 28, 29 e 33. Até a próxima aula. Bons estudos!